Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a este canal que trata de assuntos ligados à filosofia, à psicologia, à psicanálise e à hipnoterapia. Então, se você gosta desses temas ou conhece alguém que goste, compartilhe esses vídeos, se inscreva no canal, curta e acompanhe semanalmente os vídeos que nós estaremos colocando. E neste vídeo, especificamente, começaremos uma série sobre filosofia, para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o assunto, para aqueles que se interessam, ou para aqueles que precisam, por exemplo, se preparar para os vestibulares. É uma série que pretende apresentar temas fáceis, objetivos e que são úteis para todas essas finalidades. Bom, e nessa série vamos começar falando justamente sobre o significado do termo filosofia. Assim como quase todas as palavras na nossa língua portuguesa, que são originárias do grego e do latim, a palavra filosofia não é diferente. Ela é composta de duas palavras, a palavra philo e a palavra sophia. A palavra sophia em grego significa sabedoria e a palavra philo significa amor. Portanto, filosofia é traduzido ao pé da letra como amor à sabedoria e o filósofo como o amante do saber ou também como o amigo do saber. Vamos entender um pouco mais de perto esse conceito de amor. Na língua portuguesa, quando amamos alguém, utilizamos apenas uma única palavra para nos referirmos aos vários tipos de demonstração desse amor. Utilizamos a palavra amor. No grego, porém, são três palavras diferentes que significam faces diferentes do amor. A primeira dessas palavras é a palavra ágape, que significa um amor incondicional. Num contexto mais religioso, pode ser traduzido como o amor incondicional de Deus pela criatura. E num contexto mais humano, mais familiar, geralmente é atribuído ao amor dos pais, principalmente ao amor da mãe, que tende a ter um amor incondicional para com o filho, independente daquilo que o filho faça de bom ou de ruim. O outro tipo de amor é o chamado amor eros, que também dá origem, por exemplo, à palavra erótico. É o amor sexual, é o amor carnal, que unem as pessoas, muitas vezes em torno de uma unidade familiar afetiva. E o terceiro tipo de amor é o amor filia, que é o amor atribuído ao amor de amigo. Amigo, nós sabemos que não necessariamente os amigos das redes sociais, que não têm um vínculo muito próximo. Antigamente, na Grécia, as cidades eram muito unidas e as pessoas da cidade se tratavam quase como familiares. Umas davam as vidas às outras, justamente lutando às vezes para defender a sua cidade de uma certa invasão ou de um certo conflito. Então esse tipo de amor de amigo é um amor muito próximo, é um amor no qual você se dedica pelo próximo e pelo outro. É esse tipo de amor que dá o nome para a filosofia. Por que isso é importante também estarmos falando e entendendo um pouco mais? Porque perceberemos que quanto mais sabedoria uma pessoa tiver, quanto mais sofia ela tiver, ela percebe que nós não vivemos sem a dimensão do outro, sem a dimensão do coletivo. Em algum momento da nossa vida, por mais difícil que tenha sido a criação, a infância, a adolescência ou a vida adulta, se nós chegamos até aqui, até onde nós estamos, é porque existe a marca do cuidado do outro, a marca do amor, portanto. Alguém em algum momento se colocou em segundo lugar, nos colocou em primeiro lugar para que nós chegássemos até aqui. Então essa marca do outro, tudo que nós fazemos tem a marca do outro e tudo que nós fazemos também é para o outro, justamente mostra que nós somos seres coletivos, seres sociais. E quanto mais sabedoria tivermos, mais entenderemos essa importância do outro na construção de quem nós somos, tanto numa dimensão ética, política, do conhecimento e da existência de forma geral. O primeiro filósofo que utilizou a palavra filosofia, segundo os relatos oficiais da história, foi o filósofo Pitágoras, no século VI a.C. Ele dizia que a verdadeira sabedoria pertencia aos deuses, mas que era possível o ser humano amar essa sabedoria e desejar tê-la também. Certa vez ele estava numa corrida e ele foi indagado o que é que ele fazia. E ele disse que ele era um amante do saber, portanto, um filósofo. Ele também utilizou uma metáfora para explicar bem
mais ou menos o que significa ser filósofo. Ele dizia que nos jogos geralmente compareciam 3 tipos de pessoas diferentes. Eram os comerciantes, que tinham, portanto, uma finalidade de vender e de adquirir, de comprar. Era também os competidores, que competiam nos jogos e que tinham como finalidade vencer e ganhar as suas provas, e aqueles outros que apenas contemplavam, julgavam e tentavam compreender e admirar como que tudo aquilo funcionava e se organizava. O filósofo, segundo Pitágoras, era semelhante a esse terceiro tipo de pessoas, aquelas que contemplam, que admiram e que tentam entender a vida tal como ela é. Além do filósofo Pitágoras, uma outra definição que eu gosto muito é do filósofo Platão. No livro, num dos principais livros de toda a história da filosofia, chamado A República, do Platão, no livro 5, existe um trecho onde o personagem Sócrates conversa com o personagem Glauco, justamente sobre o que seria o filósofo ou a definição do filósofo. E eu selecionei um pequeno trecho para que você me acompanhe nessa definição e possa entender um pouco mais o que significa ser filósofo e o que significa, portanto, a filosofia. O Sócrates diz ao Glauco, ele pergunta, mas aquele que deseja saborear toda a ciência, que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável, a esse chamaremos com razão de filósofos, não é assim? Olha que interessante nesta frase, né? Analisando um pouco mais de perto essa frase, a gente percebe que o Sócrates atribui 3 características a isso que ele chama de filósofo. Primeiro ele diz, aquele que deseja saborear toda a ciência, ou seja, que tem uma vontade de se alimentar do conhecimento e sentir um prazer com isso. Aquele também que se entrega alegremente ao estudo, ou seja, o estudo, a investigação, a obtenção do conhecimento não é algo forçado, não é algo movido apenas pelo utilitarismo, mas existe ali uma certa doação, uma entrega, uma disponibilidade muito prazerosa em estar alcançando esse tipo de conhecimento. E a terceira característica que ele diz é aquele que se revela insaciável, ou seja, por mais que se busque o conhecimento, por mais que se estude, se entregue, nunca está bom, porque sempre haverá algo mais a ser buscado. Ou seja, a falta faz parte justamente da busca humana e também da filosofia. Sócrates faz essa pergunta ao Glauco, e o Glauco depois, um pouquinho mais para frente, ele pergunta, quais são, então, na tua opinião, os verdadeiros filósofos? O Glauco pergunta ao Sócrates, e o Sócrates responde, os que amam o espetáculo da verdade. E um pouco mais à frente, na conversa deles, o Sócrates pergunta também ao Glauco, então denominaremos filósofos apenas aqueles que em tudo se prendem à realidade? E o Glauco responde, sem sombra de dúvidas. Então, segundo o filósofo Platão, a partir dos personagens Sócrates e Glauco, quem seria o verdadeiro filósofo? Bom, o verdadeiro filósofo é aquele que ama o espetáculo da verdade e que em tudo se prende à realidade. Fora disso, não há filosofia, ok? Espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir este vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Continue nos acompanhando. Até o próximo vídeo.